meus amores, estava morrendo de saudade de vocês e hoje a nossa aula vai ser sobre medidas de comprimento, certo? Abram seus livros aí na página 62, que Tia vai esperar um pouquinho para começar a leitura. Vamos lá? Página 62, medidas de comprimento. Para medir o tamanho de uma pessoa ou de um objeto, a distância entre dois pontos ou cidades, entre outras situações, utilizamos medidas de comprimento, certo? Situação 1. O que é medir? Medir é determinar ou estimar em quantidades numéricas, utilizando uma unidade de medida como padrão, ou seja, quantas vezes a unidade de medida cabe no que está sendo medido. Roberto quer medir a largura do quintal de sua casa. Para isso, ele utilizou seus passos como medida. Agora a tia vai fazer uma pergunta. Os passos ou os palmos das mãos são considerados medidas padrão ou não padronizadas? Vamos continuar a leitura para a gente saber. Ele descobriu que a largura do seu quintal tem a medida de 14 passos. Ao medir a largura do quintal em passos, Roberto usou uma unidade de medida não padronizada. Unidade de medida não padronizada é aquela que não tem um tamanho fixo, ou seja, pode variar. Por exemplo, tamanho do pé, palmo, passos, dedos, entre outros. Por que ela não é padronizada? Porque o tamanho do meu passo não vai ser igual ao tamanho do seu passo. O tamanho do passo do papai e da mamãe não vai ser o mesmo tamanho do seu passo. Por quê? Porque o adulto é diferente da criança. A mão da gente também é diferente no tamanho. A minha mão, por eu ser adulta, vai ser maior que a sua. Aí tem assim, ó, uma unidade de medida padronizada representa sempre o mesmo tamanho, independente do instrumento utilizado para medi-lo. O centímetro, por exemplo, é uma unidade padronizada. Se for utilizada uma régua, trena ou fita métrica para medir um objeto, o centímetro sempre terá o mesmo tamanho. E agora a tia vai fazer o quê? Vai mostrar uma reguinha, vai mostrar uma fita métrica e vai mostrar uma trena para vocês, tá certo? Tia vai iniciar pela régua. Essa régua, ela vai ter 30 centímetros. Aqui, ó. Do 0 ao 1, 1 centímetro. Do 1 ao 2, 2, aí 3, 4, 5. A cada número desse vai representar 1 centímetro. E esta régua, ela tem 30 centímetros. Esse instrumento é um instrumento padrão, é um instrumento padronizado. Por quê? Qualquer instrumento de medida que a gente for medir 1 centímetro, ele vai ter o mesmo centímetro em todos os instrumentos. Tia vai mostrar agora a fita métrica. Na fita métrica, a gente vai olhar aqui, ó, do 1 ao 30, certo? Então, do 1 ao 30, eu tenho 30 centímetros. Aqui, tia vai botar a régua para a gente ver se é do mesmo tamanho, certo? Aqui, ó. Certo? O mesmo tamanho, 30 centímetros. Então, tanto na régua quanto na fita métrica, a gente vê que o centímetro ele vai ter o tamanho padrão. Tia também vai mostrar agora outro instrumento de medida. Esse instrumento de medida é muito usado por carpinteiros, por pedreiros, porque ele geralmente vai medir espaços maiores, lugares maiores, que é a trena, tá certo? Porém, aqui na trena, a gente pode ver que também temos 30 centímetros, certo? Então, ó, daqui para cá vai ter 30 centímetros.
o mesmo centímetro que a gente vai encontrar na régua. Então, por isso que a gente chama instrumentos padrões de medida. Se tia for medir o quadro aqui, ó, com os palmos, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, certo? Aqui o quadro de tia medindo a palmos, deu 4 palmos. Mas se você for utilizar sua mãozinha para fazer a medida desse quadro, com certeza vai dar diferente da de tia. Por isso que é uma medida não padronizada. Ok? A medida de comprimento mais usada é o metro, também chamada a unidade fundamental de medida de comprimento. Existem medidas maiores que o metro, que são os múltiplos do metro. Exemplo, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Aqui, ó, metro. Aí daqui para cá eu tenho decâmetro, tenho hectômetro e tenho quilômetro. Certo? As medidas padronizadas menores que o metro são os submúltiplos. Por que aqui é múltiplo? Porque aqui eu vou ter que multiplicar sempre por 10. Certo? Daqui para cá eu multiplico por 10, daqui para cá por 10. Sempre que eu vier da direita para a esquerda, eu vou ter que converter essa tabela multiplicando. Se eu vim da esquerda para a direita, eu vou passar a vir dividindo. A divisão, ela é uma operação inversa da multiplicação. Aí eu vou ter do lado de cá milímetro, centímetro, e decímetro e metros. Certo? Então, a gente inicia tudo pelo metro. Então, do metro a gente pode converter para as subunidades e também pode converter para o lado de cá, que são, no caso, os múltiplos, né? Múltiplos e submúltiplos. Aqui, a gente tem as medidas mais usuais são quilômetro. Quilômetro a gente usa muito para ver extensões muito longas. Como assim, daqui para Caruaru, quantos quilômetros tem? Daqui para o Recife. Por quê? Porque quilômetros são multiplicado por 1000, certo? Então, a partir de 1000 metros, a gente diz que é 1 quilômetro. A partir de 100 metros, é esse aqui que é o hectômetro e esse aqui é o decâmetro. Por quê? Do metro para o decâmetro, ele vai ser multiplicado por 10. Então, ele tem a medida de 10. Daqui, do metro para o hectômetro, ele vai ser multiplicado por 100. E do metro para o quilômetro, ele vai ser multiplicado ou dividido por 1000. Certo? Aí tem dizendo assim, ó, utilizamos o quilômetro para medir grandes distâncias, como a distância entre cidades. Foi justamente o que tia falou, estados e países. O metro é utilizado para medir a altura de pessoas, prédios, árvores, comprimento e largura de terrenos e quadras. O centímetro é usado para medir distâncias de mapas e tamanhos de objetos domésticos, como o lápis, a caneta, né? Se eu quiser saber quantos centímetros tem o livro, né? Um caderno, eu vou, pego aquela reguinha e posso medir. O milímetro é usado para itens muito pequenos, como o tamanho da ponta de um lápis, tamanho do corpo de uma formiga, entre outros. Certo? Agora, tia vai dar um exemplo de como vocês podem converter a partir do metro para decímetro, centímetro ou milímetro, ou quilômetro, hectômetro e o outro, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui, tia vai dar um exemplo, certo? De conversão. Tia tem, aqui, tia vai pegar essa unidade aqui de centímetros. Eu tenho 50 centímetros, certo?
e vou transformar isso em milímetro. Vou passar isso para milímetro. Então, como é que tia vai fazer aqui? Se ele está na direita e eu vou, assim, eu estou indo da direita para a esquerda, aqui a gente sabe que a gente vai passar o quê? Multiplicando. Então, aqui eu vou multiplicar o quê? 50 vezes, daqui para cá eu tenho quantas casas? Uma casa. Então, aqui eu tenho quanto? 10. Eu vou multiplicar 50 vezes 10, que vai ser igual a quanto isso aqui? A gente sabe que quando a gente multiplica qualquer número por 10, só é a gente colocar. Eu vou repetir aqui o número 50 e só é colocar o zerinho do 10 aqui. Então, aqui eu vou ter 500 milímetros. Certo? Aqui eu já fiz essa conversão. Aqui, tia vai dar outro exemplo. Nesse exemplo, a gente vai voltar dividindo. Quando eu vou da direita para a esquerda, eu multiplico. Quando eu venho da esquerda para a direita, eu passo dividindo. Então, se eu tenho... Deixa eu pegar outro lápis. Se eu tenho 800 centímetros e eu quero converter ele para metro. Como é que eu vou fazer, tia? Aqui eu tenho centímetro, então eu vou botar de centímetro para decímetro, eu vou ter quanto? 10, então. Vou multiplicar. 10 vezes 10, 100, certo? Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 800 por quanto? Por 100. 800 vai ser dividido por 100. Isso aqui vai ser igual a quanto? Quando a gente for fazer a divisão. Isso aqui vai ser igual a 8. Então, eu vou ter 8, o quê? Metros. 8 metros vai ser igual a 8 metros vai passar a ser, depois que eu converter os 800 centímetros em metros. Então, essa conversão aqui vai passar a ser isso aqui. Agora, a gente vai ter sempre que prestar atenção, certo? Sempre que eu vier de milímetro para centímetro, decímetro e metro, daqui para cá, eu vou sempre, da esquerda para a direita, eu vou sempre vir dividindo. Se eu for da direita para a esquerda, eu vou ter que ir multiplicando. Então, eu vou ter sempre que ver a casa que eu estou para multiplicar por 10 ou multiplicar por 100. Tá certo? Agora, a tia vai explicar para vocês a atividade. Aí, na página 63, vai ter, tem assim, faça a correspondência das colunas. Tá bem facilzinho. Aí tem letrinha A, B, C, D, E, F e G. Aí tem metro, decâmetro, milímetro, hectômetro, decímetro, centímetro e quilômetro, certo? Do outro lado vai ter as siglas KM, HM, DAM, M, DM, CM e MM, que significa milímetros. Aqui você vai ver e vai fazer a correspondência. É bem facilzinho. Escreva por extenso como se lê as medidas indicadas em cada item. Aí tem 105 DM, 818 km, 132 cm, 43 hm. Você vai ver o significado dessa siglazinha aí e vai colocar. No exemplo da letrinha A tem 105 decímetros. Então, é desse jeito que vocês vão escrever. Se fosse 100 quilômetros, você iria colocar 100 quilômetros. Não é isso? Então, é desse jeitinho. Bem facilzinho, tá certo? Na página 64,
vai ter aqui, ó, indique a unidade de medida mais adequada para medir. Aí tem dizendo aí algumas alturas. Por exemplo, a altura de um prédio, o comprimento de um bebê, a extensão de um rio. Vai ter também uma ponta de um lápis. A gente sabe que em algumas medidas a gente vai usar por milímetro, outra por metros, outra por quilômetros. E por aí sucessivamente, desculpa. Então, vocês vão ver aí a unidade de medida que está pedindo, é bem fácil também. Isso está bem fácil. E vocês são muito inteligentes, Tia ama vocês, certo? Porque vocês são muito inteligentes. Aí, no quarto quesito, tem dizendo assim, escreva as medidas a seguir em metros. É onde você vai fazer aquela conversãozinha, certo? Aí tem 80 HM, 56 quilômetros, né? 90 mil milímetros, você vai fazer a conversão. Lembrando que quando você for fazer essa conversão, você vai ter que olhar a tabela e vai ter que ver se ela vai vir da direita para a esquerda, para passar multiplicando, ou da esquerda para a direita, para passar dividindo, fazendo a operação inversa, certo? Na página 65 vai ter um desafio, vai ter aí umas réguazinhas que vocês vão olhar e vai ter um desafio, certo? Para vocês fazerem. Agora, a tia vai apagar aqui e vai colocar a agenda para vocês. Lembrando que qualquer dificuldade que vocês tenham, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com tia, que tia vai responder e vai tentar tirar a dúvida de vocês, tá certo? Então, para isso, vocês têm que prestar atenção, vocês vão ter que fazer a leitura e vocês vão ter que fazer a atividade para a tia fazer a correção. Combinado? Eu vou apagar agora e vou colocar a agenda. Pronto. Aqui está a nossa agenda, certo? Vai ser da página 63 a 65. Eu espero que vocês tenham uma boa aula, que vocês estudem. Qualquer dúvida pode me perguntar. Um beijo, estou morrendo de saudade. Até a próxima aula.